Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas. Temos notícias animadoras e com destaque para o consórcio, que é diante de tantas atrocidades e atrapalhadas que estão sendo cometidas pelo Dilma, parece que resolveu criticar da forma que ele realmente merece. Tem muita coisa interessante. O primeiro tema, já quero falar com vocês sobre as confusões do dia 8. Envolve uma notícia bem interessante sobre Anderson Torres. Quero falar de uma possível CPI. Quero falar da CPI das Americanas. Quero falar de uma matéria do consórcio sobre a ministra do Turismo, que é o caso cai para trás. Depois a gente vai falar do consórcio, mas mostrar que ainda tem a turma, né, que parece que vai ficar fechada com L até o último dia. Depois a gente volta para falar do consórcio, da turma, assim, né, das grandes redações, os editoriais. Estão bem satisfeitos aí com o que o Dilma vem fazendo. Quero mostrar umas coisinhas para vocês. Quero falar rapidamente ainda hoje sobre as questões que envolvem o Banco Central. Inclusive, o Campos Neto vai falar, vai para público aí. Não sei se isso vai muito bom para a turma da picanha. Quero falar sobre o encontro aí do Dilma com o Biden lá nos Estados Unidos, o que eles andam planejando, e eu acho que o Brasil não vai se dar muito bem nessa história. E se der tempo, quero comentar ainda sobre algumas relações entre o Executivo e o Legislativo, principalmente na Câmara. O senhor Pacheco aí parece estar querendo brigar com o senhor Arthur Lira. Mas vamos que vamos começar com essa nota que saiu no final da noite de ontem na CNN, que traz uma informação bem interessante. Perícia diz que Anderson Torres mandou impedir que criminosos chegassem ao Supremo e que Ibanez não se omitiu. Análise consta em laudo feito pela Polícia Federal enviada aí para a Suprema Corte. Aí a matéria diz que a Polícia Federal fez uma análise no delegado de Fernando Souza Oliveira. A perícia constatou, diante das mensagens, que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, proibiu que criminosos chegassem perto do prédio do Supremo. Acho que aqui, no mínimo, é uma coisa... Peraí. Ainda mais quando a gente fala da CPI, vocês vão entender por quê. Importante salientar que, a partir do momento em que no grupo Difusão, era o nome do grupo, que estava aí, né, o Anderson Torres, o Ibanez, a turma da PM, é divulgada a informação de que manifestantes chegam à esplanada dos ministérios e começam a mexer em peças metálicas que estavam disponíveis no gramado central. Há uma ênfase por parte do ex-ministro Anderson Torres para Fernando, para que não deixasse chegar ao Supremo, diz a mensagem. Guarda isso, guarda isso. Aí veja, ontem também, logo no início da manhã, mas a gente não chegou a comentar em vídeo, havia sido publicada uma nota no Globo que dizia que um documento do GSI, um ministério, né, ligado ao governo federal, não o governo de Brasília, o governo federal do Dilma, com alerta ao Dilma, né, o governo do Dilma, sobre risco de ataques golpistas, mobiliza pedido de CPI. Aí fala que um relatório sigiloso enviado pelo GSI ao Congresso aponta que o governo foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília no dia 8 de janeiro. O alerta foi produzido pela ABIN, que é subordinada ao GSI, pelo menos era, o PT já está querendo mudar, e compartilhado com órgãos federais 2 dias antes. 2 dias antes. Tempo mais do que o suficiente para proteger toda a região. O documento tem sido usado para turbinar um pedido de instalação de uma CPI para investigar os atos golpistas. No relatório, a ABIN informava que havia identificado a convocação de caravanas em diversos estados do país para que se deslocassem à capital. E olha o que dizia. O texto revela que elas trariam, no caso as caravanas, manifestantes com acesso a armas e com a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Acrescentava ainda que outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E foi exatamente o que aconteceu. O relatório mostra que, olha, a informação ela já existia 2 dias antes. E aí que surgem as perguntas: o que é que o desgoverno fez? O que é? E aí você pega a nota do Anderson Torres. O cara tava lá. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que atuar. Não pode deixar invadir o prédio. Então não dá para colocar toda a culpa
no governo do Distrito Federal. Obviamente, quem acompanhou o caso, quem viu algumas dúvidas, alguns questionamentos que foram levantados por diversas pessoas da área de segurança pública, pelos próprios jornalistas nos últimos dias, sabe que ainda temos alguns pontos em abertos no que diz respeito ao emprego das forças de segurança pública ligadas ao governo federal, como o Ministério da Defesa, né? O que foi que eles fizeram em relação com algumas tropas aí que estão subordinadas à Defesa, ao Ministério da Justiça. E agora com o documento desse da BIM, e aí? E aí? Anteontem, a vice-governadora, que agora está em exercício, né, a Celina Leão, lá no Distrito Federal, ela falou, pô, não dá para culpar só a gente. E o desgoverno? Será que eles não têm nenhuma participação nisso? O documento enviado no dia 20 de janeiro à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, CCAI, é assinado pelo ministro responsável pelo GSI, o general da reserva, Gerson Gonçalves Dias, um dos personagens que saíram fustigados dos atos do dia 8 por não terem conseguido impedi-los. A revelação de que o relatório foi entregue a diversos órgãos do governo expõe o Dilma. A turma está conversando sobre a CPI. No Senado, eu acho que vai dar uma CPI como essa não dá bom. Porque a base do Dilma, ela tem uma quantidade, né, de pessoas e uma articulação forte no Senado. A gente poderia ter uma composição muito similar à CPI da pandemia. Eu acho que eles blindariam, né, qualquer tipo de convocação, de requerimento que pudesse causar algum tipo de problemas para a turminha da picanha e iam focar todas as suas energias com o apoio do consórcio para ir atrás da turma da direita. Agora, se não for no Senado, for uma CPI na Câmara ou for uma CPMI, caso ser mista, uma de senadores, outros deputados, aí a coisa pode ser um pouco diferente. A coisa pode ser bem diferente, bem diferente. Tanto que a turma do Globo, aí já no final do dia de ontem, na verdade, no final do dia de ontem não, hoje, 4 horas da manhã, eles soltaram essa seguinte nota: as barreiras colocadas pelo governo Lula no caminho da CPI do golpismo. Isso não quer dizer que, porém, ela será instaurada, né? Se tiver as assinaturas, que a matéria tem uns parágrafos antes. No caminho, entre a apresentação do pedido e a criação da comissão, existe uma série de obstáculos. Todos eles, em maior ou menor grau, foram criados pelo próprio Dilma. O Dilma não quer essa CPI, por diversas razões. Não é só porque pode investigar o governo dele. A gente já comentou algumas, eu relembro. A ministros e parlamentares, Dilma tem dito que nenhuma CPI pode ser boa para o governo de turno e que o melhor seria encerrar esse caso o quanto antes. Daí porque a ordem no Senado é criar todos os obstáculos possíveis à criação da comissão. O primeiro desafio dos senadores que defendem a CPI é conseguir que o requerimento seja lido. É o Pacheco pegar e ler. Pacheco não quer fazer isso. Lá, o Pacheco, segundo auxiliares, já avisou que não vai se empenhar para criar CPI. Não contem com o Pacheco. Pacheco poderia, por exemplo, não ler o requerimento. Só que, seguindo aí os ramos da CPI da pandemia, ele ficou empurrando por 63 dias, até que o Supremo obrigou ele a ler e iniciar os trabalhos. Tenho minhas dúvidas se dessa vez o judiciário fosse mandar o Pacheco se mover, mas independente. Mesmo que isso avance, isso não resolve o caso, uma vez que depois de lido o documento, é preciso que os líderes dos partidos indiquem seus membros para começar os trabalhos. Aí que está a segunda barreira para a comissão. O plano entre os aliados do Dilma é não postergar ao máximo a indicação dos integrantes da CPI para inviabilizá-la. Na verdade, acho que é postergar ao máximo. Ficar lá empurrando, a gente vai ver. Já eu indico aí quem que vai participar. E é ficar empurrando, até, sei lá, ao máximo a CPI às vezes nem ter. Na avaliação do Planalto, uma CPI neste momento poderia tensionar ainda mais o ambiente político em Brasília. Esse é um ponto que nada mais é do que eles serem investigados. Convocar o Múcio, convocar o Flávio Dino, convocar alguns Gonçalves Dias, convocar algumas pessoas ligadas ao governo federal. Isso pegaria muito mal. Arrastar integrantes das forças para os holofotes e, olha agora, dividir as atenções com a agenda prioritária do Planalto. Aprovação de medidas econômicas, como a reforma tributária.
Esse é o principal ponto. No Senado, se isso é uma CPI no Senado, eu não acho que vai conseguir realmente, né, dilapidar, criar uma rachadura, problemas para o Dilma. Mas não tem como não travar parte da agenda legislativa. E o governo está com pressa. O Brasil está caminhando de forma muito rápida para o buraco. Temos algumas notícias dos últimos dias, de ontem, na verdade, a gente comenta aqui já já. E também ainda tem a possibilidade de dar palanque para que bolsonaristas radicais tentem desvirtuar o trabalho da comissão para atacar a própria administração petista. Nem todos os governistas, porém, concordam com essa avaliação. Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, diz que é preciso punir exemplarmente todos aqueles que flertam com o fascismo. Renan Calheiros colocou o filho como ministro do Transportes. Você acha que Renan Calheiros vai jogar contra o Lula? A chance é zero. Se o Renan Calheiros ele é a favor de uma CPI dessa no Senado, coisa boa não deve ser. Mas na Câmara ou uma CPMI, né, mista, eu acho que pode dar um jogo interessante. E ainda no âmbito de CPI, uma que eu também achava que os deputados da direita poderiam se movimentar e levantar várias discussões que são interessantes, discussões sobre órgãos de controle, discussões até sobre a Bolsa de Valores, porque a gente já comentou isso algumas vezes. Você vê, por exemplo, a agenda ESG. Ela vem sendo implementada, né, devagar e sempre, principalmente com o apoio do mercado privado. Você vê que hoje, para você poder listar a sua empresa na B3, o conselho de sua empresa deve ter um membro de minoria, um membro desse grupo, isso e aquilo outro, etc, tudo mais, que você meio que quer forçar, né, o tipo de perfil que a empresa pode ou não pode contratar. Então tem muitas coisas que acontecem. E aí por que isso poderia entrar em discussão? Porque veja só, Americanas, ela está listada na B3, é uma empresa ESG, né? Tem vários indicadores que mostravam que era uma empresa muito boa, muito sensacional, etc. Então, como é que a gente pode achar que um critério como esse, né, num cenário onde a B3 basicamente tem um monopólio do Brasil, serve de alguma coisa? Será que são essas as preocupações que a nossa Bolsa de Valores deveria estar tendo nesse momento? Mas enfim, a matéria fala o seguinte, que a CPI das Americanas patina. Diz que até o momento só tem 50 assinaturas. Eu acho que a CPI deveria avançar. Queria ver como é que a Tabata Amaral iria lidar com esse tema, né? Nossa querida Tablet do Amaral. Segundo o Fufuca, que é o cara que está com as assinaturas, ele acha que o requerimento vai alcançar o número necessário depois do Carnaval. E aqui, assim como a CPI dos atos, vai travar a agenda do Legislativo. E o Dilma vai ficar maluco. A partir daí, a instalação fica nas mãos do Lira, quando conseguir, né, as assinaturas. Há interesses difusos e econômicos por trás do desejo de parlamentares de investigar um caso privado sem qualquer vínculo com o governo. A empresa da turma, né, briga atualmente com os bancos, em especial o BTG e André Esteves. E olha só, advogados que atuam na disputa bilionária afirmam que a CPI será instalada. Se isso acontecer, a comissão se somará a uma apuração tocada pela CVM, que conclui na inquirição o Ministério Público e a Polícia Federal. Um ótimo começo, né, para a gente brincar com a agenda legislativa e ver o Dilma doido da vida. Aí ele vai ter que realmente dar prioridade para o que foi importante. Projeto maluco não vai entrar em pauta. E aí o consórcio, falando em investigação, resolveu fazer uma que me deixou boquiaberto. A revista Piauí, ligada à Folha de São Paulo, extrema esquerda mesmo, que é a esquerda woke, identitária, escreveu uma nota sobre a ministra do Lula, que eu fiquei incrédulo. O grupo político de Vaguinho e de sua esposa Daniela, ministra do Turismo, alimentou e foi alimentada pela milícia de Belford Roxo. Aqui não é um questionamento, não. Estão afirmando com todas as letras. Moradores dizem que foram coagidos a votar em Lula quando o prefeito o apoiou. Isso aqui é só um resumo. A matéria é muito pior e a gente vai comentar sobre isso. Eu voto 22, mas a poliçada do Vaguinho aí comi um na porrada, porque me agrediu e outros 2 policiais me juntou. SIC. Meu telefone sumiu.
Eles estão intimando o pessoal de Belford Roxo a votar no Lula. Eu voto 22, né? O eleitor de Bolsonaro. O cara tá falando, ó, estão intimando a votar no Lula. Quem disse isso foi um homem magro, com voz exasperada, num vídeo gravado em meados de outubro, durante a campanha eleitoral. Ele estava no Jardim Redentor, um dos bairros mais pobres da cidade. A poliçada a que o morador se referiu são os policiais que integram o Bonde do Jura, a maior milícia de Belford Roxo. O grupo é liderado pelo ex-policial militar Juraci Alves Prudêncio, condenado por homicídio e formação de quadrilha nos anos 2000. O vídeo circulou nas redes sociais poucos dias depois do prefeito de Belford Roxo, o Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho, declarar apoio a Lula no segundo turno da eleição presidencial. Na condição de presidente estadual do União Brasil, Vaguinho havia apoiado Bolsonaro desde o início da campanha, mas aceitou mudar de lado ao receber a garantia de que sua mulher, Daniela Carneiro, ganharia um ministério caso Lula fosse eleito. Promessa é dívida e foi cumprida. Atualmente é ministra do Turismo. Feito o acordo, Lula foi a Belford Roxo participar de um comício organizado por Vaguinho. Foi a única cidade da Baixada, um bolsão de pobreza e violência na região metropolitana do Rio de Janeiro, que o petista visitou durante a campanha. A única cidade. A denúncia feita no vídeo e corroborada por outros moradores da cidade é indicativo da relação entre Vaguinho e a milícia liderada por Prudêncio. O prefeito se aliou ao ex-PM tão logo assumiu a prefeitura de Belford Roxo em 2017. Quem tratou de aproximá-los foi Marcelo Canella, vice-prefeito e braço direito de Vaguinho. Abre aspas. Não tem como fazer política na Baixada sem se render aos caras, resume um policial militar que mora em Belford Roxo. Por segurança, ele pediu para não ser identificado. Naquele ano, quando ainda cumpria pena em regime semiaberto, Prudêncio foi nomeado para um cargo de assessor na prefeitura. Dali em diante, ele viu seu bonde prosperar como nunca. Uma das primeiras ações do grupo miliciano, ainda em 2017, foi tomar o Jardim Redentor. Na época controlado pelo traficante, né, etc. Tudo mais. O lugar estava horrível, cheio de barricadas, molecada confusa em cada esquina. Depois, com o bonde do Jura, acabou a bagunça, contra o mesmo policial. Operações similares sempre foram muito violentas e se repetiram em outros bairros. Aí veja, o bonde do Jura impôs ao Roseiral uma rotina de violência e coação política. Em setembro, dias antes do primeiro turno da eleição, milicianos vestindo camisetas pretas agrediram e apontaram armas para cabos eleitorais de candidatos rivais do casal Vaguinho e Daniela. Foi lá fazer campanha na área. Vaze. Saia daqui. Tá maluco? Arma na cara. Imagina você, às vezes é contratado, cabo eleitoral, né? Seu rival. Você tá lá fazendo a sua panfletagem, distribuindo santinho, arma na tua cara. Saia. É a festa da democracia. É a festa da democracia. As cenas foram filmadas e circularam nas redes sociais. Um dos homens identificados nos vídeos, flagrado na iminência de sacar uma arma da cintura, é Fábio Sperendio, ex-assessor parlamentar de Márcio Canella, que atua como segurança particular de Vaguinho. Na confusão, uma grávida perdeu o bebê. Uma vida foi perdida. Daniela do Vaguinho arrebentou nas urnas em outubro. Arrebentou. Elegeu-se a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Obteve sozinha 49% dos votos de Belford Roxo. O segundo colocado na cidade teve 4%. É mole? Na campanha,
recebeu apoio explícito de integrantes da PM. Durante o comício, chegou a discursar ao lado de 3 oficiais com cargos de comando. Entre eles, a comandante Daniele Neder, do 39º Batalhão, responsável pela operação do Roseiral. Militares da ativa não podem participar de manifestações políticas ou partidárias. A Corregedoria da Polícia Militar do Rio abriu investigação para apurar o caso. Procurado pelo Piauí, o Vaguinho disse por meio de sua assessoria que desconhece a atuação da milícia, do Complexo do Roseiral, e que compete ao governo do estado investigar a denúncia. Ele não sabe nada. Ele também afirmou que não tem nenhum tipo de relação com Juraci Alves Prudêncio, embora tenha nomeado o miliciano para um cargo de assessoria em 2017. A Chanta diz também, a ministra Daniela Carneiro, por sua vez, afirmou que não compactua com qualquer auto ilícito, destacou ter recebido votos de milhares de eleitores em diversos municípios do estado. Os irmãos Marcelo e Márcio Canella não responderam aos contatos da reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. E denúncias de coação política tornaram-se incomuns em Belford Roxo. Depois de Vaguinho oficializar apoio a Lula, depois dele fechar com o Dilma, virou raridade encontrar um morador da cidade vestindo verde e amarelo. Será que foi por que virou raridade? Será que os moradores da cidade ficaram com medo de vestir verde e amarelo? Por quê? Em outubro, uma retroescavadeira que interditava o trânsito durante a carreata de Vaguinho e Lula matou um motorista que passava ali. O homem de 54 anos, apoiador de Bolsonaro, protestou contra o bloqueio da via. O que se seguiu foi uma briga generalizada. No meio da discussão, ele foi imprensado pela retroescavadeira contra a porta do próprio carro, que trazia a bandeira do Brasil no vídeo traseiro. Eles tiraram a vida de um apoiador de Bolsonaro. Essa é a festa da democracia. Eu estou surpreso. A nota dessa é na Folha de São Paulo. A Folha parece estar comentando aí, não é a primeira vez. No início do ano, lá em janeiro, a Folha já vinha soltando algumas notas sobre a Daniela. E mais recentemente, a turma do Estadão soltou algumas matérias, uma série de reportagens sobre o ministro das Comunicações e a estrada de 5 milhões que passa por 8 fazendas da família, a história dos helicópteros e várias outras coisas. Empresas de amigos que foram visitá-lo e que não consta na agenda, a história até da cunhada, que também tem ligação com as empresas, sem contar que a irmã dele é a prefeita da cidade. Ele, manda aí suas emendas de relator, que agora não são mais chamadas de orçamento secreto. Esse é o desgoverno. Gente, tem quanto tempo que a gente não escuta uma história dessa? Por mais que diga assim que é Brasil, é o Brasil, pior que não é, pessoal. Isso é o que mais dói o coração. Passamos aí de 2019 até 2022. Na verdade, 2018. Antes de Bolsonaro vencer as eleições, as nossas discussões em torno de ministros, elas se davam assim, poxa, quem é esse cara? Qual o currículo desse cara? Pô, Bolsonaro tá colocando esse cara. Rapaz, esse cara tem um currículo maneiro, viu? Parece que ele realmente entende da área para a qual o Bolsonaro está o designando. Olha a escolha que o Brasil fez. Saímos de uma composição técnica, ministros técnicos. Para quê, Acordos políticos. Baita acordo esse, Esse aqui é assustador. Essa era a turma que defendia a democracia. Os golpistas, já sabe qual é, Mas vem lá. Enquanto a turma da revista Piauí soltou essa nota, a gente voltar pro consórcio também, dando umas pauladinhas no Dilma, ainda tem quem passe aquele pano básico, Não tendo, muito que criticar. Assim, não tendo que falar coisa boa, Porque não tem. Falar do Dilma atualmente é criticar. É a confusão do Banco Central, é a falta de propostas, é a economia marchando pro buraco, discursos, com vários arroubos autoritários. Mas o Josias, um crítico histérico a Bolsonaro,
Ontem foi dia 9 de janeiro, ou seja, ontem foi o 40º dia do desgoverno. E saiu essa notícia que as emas da presidência, elas morreram de obesidade. Primeiro que eu não sabia que a obesidade era um problema. Primeiro era de boa, né? Até por conta dos últimos eventos aí, das últimas confusões na internet. Mas segundo o Josias, ele disse que na verdade foi um assassinato e é mais um crime de Bolsonaro. Mas Bolsonaro não é mal, o presidente tem 40 dias. Hoje é o 41º. A culpa é tudo de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro, segundo ela, estava misturando comida, resto de comida com a ração. Meu Deus. Acho que eu nunca conheci uma pessoa que tivesse algum animal de estimação com alguma coisa que não misturasse. Que na verdade, acho que o cachorrinho, né, o gato, a ema, o cachorro, o papagaio, o porco, quem quer que seja, qualquer bicho que seja, comer uma comida de ser humano é muito mais gostoso do que comer a ração, né? O grande crime de Bolsonaro foi fazer algum agrado para a turma das emas, enquanto estava lá. A obesidade e tudo mais. Na falta, né, de assuntos que podem ajudar o desgoverno, o Josias tem que dar ataque de pelanca. Mas tudo bem. Voltando aqui para o consórcio, para você ver como são as coisas. No início da semana, eles tinham publicado algumas notas acusando basicamente a Michele Bolsonaro de ser uma ladra de moedas. Falaram, basicamente, acusaram quase todas as letras que ela teria roubado as moedas de uma fonte que o pessoal chega lá, joga, etc, tudo mais. Ninguém foi atrás da história, checar tudo bonitinho, etc, tudo mais. É sempre mais fácil colocar o dedo na cara, até porque você conta com apoio, né, de diversos setores diferentes, vários influenciadores que podem mentir à vontade, que vai continuar sendo a festa da democracia. Só que aí eles não contavam com a possibilidade da Michele ter documentos para provar que eles não apenas estavam mentindo de forma deliberada, mas que as moedas não desapareceram, e sim tiveram um direcionamento, eu acho, o mais nobre possível. Michele, moedas da Alvorada foram doadas à Casa de Acolhimento. Olha só, gente, doando para quem precisa. Ex-primeira-dama Michele publicou um recibo e disse que a limpeza do lago e retirada das moedas foi feita após sua saída da residência oficial. E tá aqui, ó. Recebemos, do Palácio da Alvorada, a quantia de R$ 2.213,55, referente à doação em moedas. Consta no livro do dia 8 de janeiro. Tá ali, ó, CPF, CNPJ, assinatura. Ela publicou a foto no seu Instagram. Qual das duas notícias você acha que circulou mais? A Michele desmentindo ou aquela está sendo acusada de ladrona? De roubar moedas? A esquerda estava fazendo um meme falando que a Michele está proibida de ir na fonte. Aquela fonte famosa que fica lá, não sei se é no Vaticano ou em Roma. Eu sei que o Vaticano está na cidade de Roma, né? Basicamente. Enfim, não pode ir lá. Está proibida. É brincadeira, né? Mas essa é a qualidade do consórcio. Aí você vê isso aqui também, fiquei bastante surpreso. Deputado do PT propôs e Dilma sancionou lei que esquenta ouro ilegal. A presunção da boa-fé no comércio de ouro, apontada como determinante para o avanço do garimpo ilegal, é de autoria de um deputado federal do PT e foi sancionada pela Dilma. Abre aspas, agora fica melhor. Infelizmente, ao longo do período, ocorreram falhas de fiscalização e a criminalidade no setor foi disseminada por estímulo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobretudo em áreas indígenas, com o deliberado desmonte dos órgãos de fiscalização. Aí o deputado, né, como a emenda é dele, ele acha que a culpa é dele e ele coloca em quem ele quiser. Então a culpa não é dele, que fez a emenda e a Dilma sancionou. A culpa é de Bolsonaro, que estimulou o garimpo. Aí falando de índios e garimpo e tudo mais, nem todo mundo do consórcio quer pular do barco. A Globo achou um indígena para levar lá para falar da questão do Yanomami. É aquele mesmo indígena com a camisa vermelha do Lula, à esquerda. A Globo realmente escolhe a dedo os seus convidados. E aí a turma, quem fez essa colagem aqui, depois vai lá no Twitter, Fatsuki. Aí tá aqui, ó, Júnior Yanomami. Aqui nos destaques do Twitter dele tá o quê? Cadê? Aqui, ó. Lula 2023. Ei, rapaz. Aqui, ó. Foto com a camisa do Lula. Esse cara aqui de barba.
Acho que eu já vi em algum lugar, né? Parece com alguém. Parece com o Lula. Tem barba, a mesma barba do Lula, o cabelo do Lula. Mas não deve ser o Lula, não. Deve ser só uma coincidência, né? Não é o índio do Lula. Essa é a Rede Globo de produções. Enquanto isso, a oposição pede investigação de compras de imóveis pela presidência. O presidente da República comprou 11 imóveis sem licitação. Deputados pedem que órgãos investiguem. Que órgãos, na verdade, investiguem. Está mais do que certo. A oposição está começando a se movimentar. Está começando a apresentar alguns pedidos. E, para minha surpresa, a maior parte dos deputados envolvidos nessa ação não são a turma do PL. São de outros partidos. Eu não vou ficar dando moral para essa turma, né? Vamos ver. Tem muita gente, inclusive, que eu não tenho como apoiar. Mas, enfim. Aí a turma aí. A oposição está surgindo. Está surgindo. E vamos que vamos. Ah, olha só, né? Quem poderia imaginar? Decreto do Dilma deixa atiradores olímpicos sem munição para treinar. Aí você vai ler os comentários dessa postagem. A turma da esquerda tá achando bom. Que troca de esporte. Isso não é esporte. Faz o L. Eu votei no Lula, foi pra isso mesmo. Então tá aí. Não valorizam nada. E falam que agora a violência vai diminuir. Eu acho que vai acontecer o oposto. Mas eles são desonestos. E eles não querem entender nada. E só pra fechar aqui essa questão do consórcio passapanista, sempre temos a Mônica Bergamo para servir como uma espécie de porta-voz do petismo. Janja reage e influenciadoras de esquerda apagam críticas à primeira-dama. O Dilma fez o que Bolsonaro jamais fez ou faria, né? Porque ele não queria ser preso, nem fazer que pessoas fossem presas. Porque se existir mais do que 3 pessoas que apoiam Bolsonaro e possuem contas na internet juntas, já é configurado, né, formação de quadrilha. A turma do Dilma não. Foi lá encontro oficial, levou vários influenciadores para falar, tem que fazer, que não pode continuar parar, tem que continuar apoiando o governo, né, etc. Tudo mais, estão cobrando uma espécie até de organização. Falei, pronto, vai criar um gabinete, tipo do ódio, só que do bem. Aí teve uma turma que não foi convidada. A turma que não foi convidada ficou puta da vida. Foi lá xingar muito no Twitter. Aí a primeira-dama foi lá, tentou falar que não, gente, olha só, essa foi a primeira de muitas reuniões. Vai ter muitas, não fiquem tristes. Aí a Mônica Bergamo fala, né, pra tentar acalmar a galera, ajuda a divulgar. Influenciadoras que foram excluídas de um evento do Palácio do Planalto voltaram atrás e excluíram as críticas que fizeram ao Dilma e à primeira-dama. Oh, que lindo, que lindo. Eu queria mostrar, na verdade, só o tweet de baixo, que é uma coisa que eu digo pra vocês. Mas, como eu peguei o tweet de baixo porque eu vi a Dora Kramer compartilhando, no dia de ontem, parece que ela sentiu uma saudade de Bolsonaro. Tem que falar que o Bolsonaro é casado, viu, Dora? Porque o Banco Central podia ter autonomia no governo Bolsonaro e não pode na administração Lula. Porque Bolsonaro é um democrata, que sempre respeitou as instituições e o Estado Democrático de Direito. Simples assim. Nunca flertou com autoritarismo como o consórcio dizia. E continua dizendo. Mas o ponto interessante, eu falo para vocês que diversas das notas que saem na imprensa, por várias e várias vezes, são notas plantadas propositalmente, seja para causar confusão no Congresso, às vezes dentro do próprio partido, né? Os ataques aí, que inclusive estavam falando contra o Haddad na semana passada. E a Dora Kramer compartilha o Augusto de Franco, também é jornalista. Uma das maiores habilidades do PT foi ter aprendido a emprenhar jornalistas pelo ouvido. Dirigentes petistas fingem-se de fontes para fazer isso. Jornalistas com pouca formação democrática caem como patinhos e acham que estão sendo agraciados com informações quentes. Coitados. Você vê que ele até brinca, né? Pouca formação democrática. Não tá falando de um novato na profissão. Tá entendendo? É o que tem hoje. Tem muito jornalista, tem muita notinha plantada. Mas vamos fingir que a gente não sabe disso. Vamos continuar, porque eu acho que essa daqui não é uma nota plantada. Todo mundo Folha de São Paulo ontem fez um breve resumo de algumas traições que o Lula cometeu, sem incluir coisas como, por exemplo, o salário mínimo, a picanha.
sei lá, ampliação da tabela de isenção do imposto de renda. Aí fala o seguinte: Lula se desfaz de promessa e muda opiniões de campanha em um mês de governo. Na verdade, aqui tá falando opiniões, né? Não são as promessas. Então, beleza. Aí fala o seguinte: desde 2021, quando recuperou seus direitos políticos, o atual mandatário procurou se projetar como uma liderança de coalizão democrática para derrotar seu adversário. Ele nunca tentou fazer isso. Foram vocês do consórcio que venderam essa ideia para os bocós, para a turma que não acompanha a política, para os boca mole. O presidente recebeu apoio de economistas, intelectuais, políticos de diferentes matrizes ideológicas, sob o argumento de que lideraria um governo de frente ampla, o que não aconteceu, né? Com espaço para diferentes pensamentos. Aí a matéria fala assim: né, uma vez eleito, né, indicou até antigos rivais, até indicou, só que ele concentrou o poder, né, o grosso do orçamento e as principais vitrines nas mãos dos petistas. A matéria é longa, só que aí no final dela lista aqui algumas opiniões, né, que ele mudou. Primeiro, a questão da reeleição. Não, tô vindo para fazer um mandato só. Primeira semana de governo, na verdade, segundo dia de governo, que foi uma segunda-feira, o Rui Costa foi lá no Roda Viva e já falou que o Lula era candidato à reeleição. Ele falou recentemente de novo. Já está em campanha. Ele nunca nem parou a campanha. Depois, conciliação. A própria Folha de São Paulo vai começar a ficar incomodada. Quem diria? Embora Lula tenha prometido um governo de diálogo durante a campanha eleitoral, suas próprias declarações sobre o exército, Bolsonaro e os ataques golpistas tornaram-se mais desconfiadas, reforçando a polarização política. Tá passando do ponto? Aí vem Arthur Lira, tratado como rival, dedo na cara, chamou de imperador em determinado momento, atacou orçamento secreto, maior escândalo, né? Esqueminha que já existe na história do Brasil. Agora tá assim, ó, Lira, me ajuda, meu amigo. E sigilo. Mesmo com críticas aos sigilos impostos, né, do governo Bolsonaro, o Dilma se valeu do instrumento e tornou classificados a íntegra das imagens dos atos de vandalismo registradas no Planalto. E isso daqui também vai ser uma outra coisa que principalmente os deputados da direita estão pontuando para mostrar a importância de ter uma CPI lá na Câmara, uma CPMI. Por que o desgoverno não quer divulgar as imagens? A própria Folha de São Paulo falou, pô, só liberaram imagens editadas? Trechos assim extremamente interessantes. A Folha de São Paulo deu o exemplo da questão do relógio, que o PT só divulgou o cara com a camisa de Bolsonaro. Sendo que depois, parece que colocaram o relógio no lugar, aí veio um novo grupo e quebrou de novo o relógio. O que tem por trás disso tudo? Aí o Turma do Globo também. Em tom de campanha, Lula reedita a tática da herança maldita e cita Bolsonaro uma vez a cada 2 dias. Eu acho que até mais, viu? Acho que até mais que a Globo está contando errado. Acho que a Globo está contando errado. E aí o Estadão, em mais um editorial. Não acho que o Estadão já está tentando meio que limpar a barra deles. Fingir assim, não, olha só, a gente não apoiou o Lula, né? Só estávamos do lado da democracia, veja bem, estamos aqui para criticar, lutar pelo Brasil. O PT governou o Brasil por 14 dos últimos 20 anos. Mas para Lula, que fez juras de unir a nação numa frente ampla, todas as mazelas que assolam o país são culpa dos outros. Nada é culpa dele. Quero mostrar 6 parágrafos, eu acho. Ou são 7. Mal esquentou a cadeira, Lula já soou o apito para que seu rebanho militante arrebanhasse seus surrados bodes expiatórios. Já começou, né, o gabinetezinho do ódio, do bem, nas redes sociais. Segundo levantamentos do Estado, no caso do Estadão, né, em um mês Lula já apelou ao menos 8 vezes ao antagonismo entre ricos e pobres. A invasão às sedes dos 3 poderes foi um exemplo, né? Foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. A bola da vez é o Banco Central, acusado de perseguir uma meta de inflação que não é o padrão brasileiro, seja lá o que isso queira dizer. Na mitologia lulopetista, o Brasil vivia uma espiral virtuosa até o golpe destruir tudo. Abre aspas, essa é a explicação que encontrei para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, minha prisão e várias mentiras fabricadas contra o PT, disse Lula para um jornal chinês. Abre aspas de novo.
A única explicação que eu posso encontrar é esta: os Estados Unidos sempre intervindo na política latino-americana. Nesse ponto aqui eu não acho que ele está de todo errado, não. Quando olhamos todos os ataques que foram feitos contra Jair Bolsonaro por ONGs apoiadas pelo Jorginho Soros, na verdade, assim, quando a gente olha para as ONGs apoiadas pelo Jorginho Soros, só vemos ataques. Não vemos nenhum tipo de elogio. O Jorginho Soros, né, a Ford Foundation, a Oak Foundation, as ONGs também que o PR Omidyar apoia. Então, sim, realmente sim, estão sempre tentando interferir, né, em diversas coisas, diversas políticas públicas. Foram muitas coisas que tentaram fazer contra o governo de Jair Bolsonaro e no atual desgoverno, durante aí o período de transição, em todos os grupos de transição tinha alguém ligado ao Open Society Foundation. Então, realmente, eu acho que tem algum dedo, né, do imperialismo americano, seja lá o que é que ele define como isso. Aí a turma do Estadão fala o seguinte: beleza. Assim, Lula estima que as instituições nacionais, a imprensa, que denunciou escândalos de corrupção como Mensalão e Petrolão, a polícia que os investigou, o judiciário que os condenou, o Congresso que, num processo presidido pela Suprema Corte, destituiu sua criatura por crimes de responsabilidade, todo mundo é um fantoche de um grande complô do imperialismo estadunidense, do capital das elites contra o povo, obviamente encarnado em Lula. Estão sendo irônicos. O PT se escandaliza com a miséria e a desigualdade, como se as suas políticas econômicas negacionistas não tivessem nada a ver com a pior recessão da história recente. O governo Dilma foi pior para o Brasil do que a pandemia. Em um momento onde o mundo estava de boa, Dilma quebrou o país. Escandaliza-se com a corrupção, como se ela nada tivesse a ver com o sistemático aparelhamento do Estado para servir aos interesses do partido. Escandaliza-se com a radicalização, como se ela nada tivesse a ver com a renitente demonização de seus adversários e críticos. Questionado 2 vezes, lá na Rede TV, sobre o que o Lula teria a dizer para todo mundo que não votou nele, que o rejeitou nas urnas, que dá mais de 60% do eleitorado, Lula só aludiu à indústria de mentiras criada nesse país. Ou seja, toda essa gente é mera massa de manobra ludibriada pela conspiração contra o PT. Logo, as suas opiniões, não são passíveis de conciliação, só de retificação ou retaliação. Ou você se corrige ou você vai ser retaliado. Na verdade, o que Lula não tolera não é o empresariado, não é o Banco Central, não é a imprensa, o judiciário, o Congresso, as massas que protestam inúmeras vezes nas ruas. O que ele não tolera é insubmissão. O cara é um tirano. Quaisquer parcelas da sociedade civil ou das instituições públicas que não sejam submissas ao projeto de poder hegemônico do PT já foram julgadas e condenadas pelo Tribunal da História. Elas são culpadas de não rezar o credo petista, de não prestar genuflexão ao grande líder e devem ser sacrificadas no altar erguido ao seu culto como irremedíveis bodes expiatórios. O caldo está engrossando. Estamos no 41º dia de governo. Sejam sinceros com vocês mesmos. Vocês esperavam, gente, que o consórcio ia estar soltando matérias como essa, como a do Globo, como a da Folha de São Paulo? Pegando os 3 maiores jornais de circulação. Jornal, né? Porque a Globo também tem a TV, tem a CNN que é a TV também. Eu falo assim, jornal. A Folha é um jornal, o Estadão é um jornal. O Globo é um jornal. Os 3 maiores. Olha o tom que eles estão adotando nos últimos dias. Eu que lê essas porcarias todo santo dia, eu digo pra vocês, isso aqui não é normal. Não é normal. Se você quer ver por quê, né? Inflação alta e economia débil deixam Lula aflito. Quem não ficaria, né? O Brasil indo pro buraco. Corrosão inflacionária e crescimento econômico pífio incomodam um presidente mais do que as dores decorrentes de uma inflamação recorrente no joelho. Aí aqui é de ontem. Os ataques de Lula contra o Banco Central já repercutem no exterior. Segundo ele, o Brasil deixar de ser uma pária. O que está acontecendo é que o Brasil está sendo mal visto lá fora. A pressão do presidente por uma redução na taxa de juros sobre o Banco Central foi destaque de um relatório da Capital Economics. A publicação lembra que esse tipo de política tende a não funcionar. Uma empresa aí que presta espécie de consultoria na área de investimentos. Isso aqui rodou lá na Inglaterra. Olha lá, vai dar ruim, viu, gente? O Brasil vai dar ruim. Só vou falar que o Brasil ia quebrar. Ó, vai dar ruim, viu? Isso não funciona.
corre do Brasil. Tira o dinheiro do Brasil. IPCA inicia 2023 em alta, com pressão de alimentos e combustíveis. IPCA é um dos índices que mede a inflação. Em meio à preocupação com a inflação, o Ibovespa fechou em queda e o dólar fechou em alta. A bolsa cai e o dólar sobe. Você não precisa ser economista para saber que não tá bom. Não tá bom. Aí agora você vê, por que em 40 dias o consórcio já está desesperado? Porque em menos de 40 dias o Armínio Fraga já deve ter dado umas 20 entrevistas. O Armínio Fraga agora dá entrevista toda semana. Por quê? Porque ele fez aquela campanha aberta. Poupança tem saque líquido recorde de 33,6 bilhões em janeiro. Pessoas tendo dinheiro da poupança? Volume mensal equivale a quase o total retirado em 2021. Em um mês. Mesmo voltando a render mais do que a inflação, ou seja, é um lugar bacana agora para deixar o dinheiro, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros enfrenta fuga recorde de recursos. Em janeiro, brasileiros sacaram 33,6 bilhões a mais do que depositaram. E não foi o total, não. Foi a mais. A mais do que o depositado, né? Depois que você coloca tudo que foi depositado, tudo foi sacado, tá faltando dinheiro. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil do PT. Esse é o Brasil do PT. Olhem as notícias. Vocês lembram desse tipo de notícia nos últimos 4 anos? É a Dora Kramer, né? Pô, porque no tempo de Bolsonaro a autonomia funcionava, agora é um problema. Se tem uma coisa que Bolsonaro falou que eu acho que vai se cumprir, é quando ele diz: vocês vão sentir saudade. Eu tô sentindo já. Né? Não precisei esperar pagar pra ver. Eu já tô sentindo. Já tô sentindo Bolsonaro. Lula constrói o próprio cercadinho na briga com o Banco Central. Aí você vê como são as coisas, né? A Malu Gaspar assim: Lula se bolsonarizou? Não. Nem se ele quisesse. Lula não defende o direito do cidadão ter algo para se defender. Lula não defende com unhas e dentes a liberdade de expressão, enquanto o governo Dilma estava planejando né? Porque já desistiu. E se der tempo a gente comenta. Uma MP para regular as redes. O governo Bolsonaro entrou com a MP da liberdade, que o Pacheco devolveu. Só não sei se foi o Lula que mandou na época, né? Bolsonaro valoriza sempre valorizou, né, de uma forma especial, o agronegócio brasileiro. O Dilma, Bolsonaro era a favor da construção da BR-319 para integrar a região norte. E o Dilma, Bolsonaro era a favor da Ferrogrão, desenvolver também a nossa logística, já que saiu ao Mar no Norte. E o governo Dilma já travou tudo. Se a gente vai ficar listando, né? O governo Bolsonaro a favor do marco do saneamento, pro pobre ter esgoto em casa. A turma da esquerda, bom, tá falando até em rever. Bolsonaro era do ministro técnico. Dilma é da ministra do turismo. A Daniela é do ministro das comunicações da estrada. Cara, não tem como comparar uma coisa com a outra. Só que aí a Malu Gaspar, ela começa assim e fala o seguinte, né? Insólita pergunta e suas variações vêm sendo ouvidas nos gabinetes do Congresso Nacional e nas salas de reunião da Faria Lima nos últimos dias. Antes que comece a gritaria de falsa simetria, né? Mostrando que Bolsonaro é muito melhor do que Lula, não. É claro que não estão falando do golpismo, nem de nenhuma aberração antidemocrática. Você vê, né? Para ela, Bolsonaro é um demônio na Terra. Na Faria Lima, segundo o informe recente da XP, uma das maiores do ramo, o mercado está cada vez mais dissociando o que Lula fala das ações do governo. Traduzindo, por enquanto, o mercado de que Lula tanto reclama não está dando muita bola para o que ele diz, mas segue o alerta da XP. Se houver algum passo do governo para transformar as falas de Lula em medidas concretas, haverá problema. Haverá problema, mas a XP, né? Fez o L. Aí o Armínio Fraga reaparece. Isso aqui não é a entrevista do Estadão. A do Estadão foi anteontem. Comentamos no vídeo ontem. Essa daqui
o Armínio Fraga concedeu para o Radar Econômico, por Diego Gimenez. Concentração de ideias erradas, diz Armínio Fraga sobre petardos de Lula. É mais um monte de chororô. O Lula tá fazendo absurdo. O Lula reclama do Banco Central, mas não faz o dever de casa. Não tem a questão aí do arcabouço fiscal, né? Um novo teto de gás, não tem. Cadê a responsabilidade fiscal do governo? Não tem. Por isso, nos últimos dias, todo mundo que tinha acesso... diacho, ficou aqui... foi mal. Eu achei que tava falando alguma coisa. Voltando aqui à matéria do Globo, né? Continuando. Sabia que tava faltando algo a mais. Assim, nos últimos dias, todo mundo tinha acesso a Haddad, Simone Tebet, Padilha, Geraldo Alckmin, foi sondar o que é a subespuma dos arroubos de Lula. O que ouviram provocou um misto de alívio e preocupação. Por um lado, os aliados do Dilma garantem que ele não vai avançar contra a autonomia do Banco Central ou a privatização da Eletrobras. O problema é quando tentam explicar por que Lula, com toda a sua experiência, insiste em comprar uma briga com tamanho potencial. Aí, segundo eles, dizem que é tudo calculado, para o Campos Neto se tornar mais colaborativo e que logo ele vai parar com isso, mas também há quem observe que Lula não conta mais com conselheiros experientes que em mandatos anteriores diziam o que ele não queria ouvir. O Dicil não está mais por perto. Quem está agora é o Haddad, é a Gleice. Aos 77 anos, né? Parece que o Lula está no freestyle, faz o que ele quer e não escuta ninguém. É difícil prever até que ponto a responsabilidade prevalecerá sobre a estridência, mas, a esta altura, já parece claro aos mais enfronhados na lógica de Lula e do PT que o barulho veio para ficar. Operadores da política e da economia agora torcem para que se contenham os arroubos de Lula numa espécie de cercadinho retórico, enquanto figuras como Haddad e o Lira tocam a agenda do país. Vocês acham que se vai funcionar, ainda não se sabe. Afinal, Lula 3 definitivamente não é Bolsonaro. Bolsonaro deixava os seus ministros trabalhar. Bolsonaro dividia o poder. Lula não. Vocês acham que tem alguma chance do Lula deixar o Haddad tomar conta do país? Não, gente, pelo amor de Deus. É o que não? Vai virar picanha? Hein? Não vai virar picanha não, né? Tu vê hoje por quê? Mas vamos lá. PT fará defesa da política de Haddad e reforçará críticas ao Banco Central em encontro. A turma é que tá esperando, não, olha só, é o cercadinho do Lula, é só ele. O partido apoia o Lula. A Gleisi Hoffmann apoia o Lula. Os aliados, todo mundo apoia as ideias do Lula. E estão batendo na tecla. Eles não vão parar. Não vão parar. Não vai reduzir. Você acha que o Haddad vai tocar o país? Com o PT todo apoiando as maluquices. O Lira já falou. Não vai deixar de ser independente. Não vai tirar a autonomia do Banco Central, né? Tá lá. O Banco Central independente é marca mundial. Ele deu entrevista, deixou bem claro que isso não tem chance de avançar. Mas o Dilma não tá nem aí, vai continuar batendo na tecla. E, diante de todo esse cenário, o Roberto Campos resolveu falar. Segunda-feira, está no Roda Viva. Promete ser Roda Viva, tá todo mundo comentando. Jornalistas já estão comentando. Tem muita gente, inclusive, falando o seguinte, né? Talvez, aí, dependendo do que ele for falar, pode causar ainda mais incômodos para a turma do PT. Se eu tiver que fazer uma aposta na sinceridade, vendo a própria Vera Magalhães, nos últimos dias, criticar o Lula, criticar o PT, criticar o que vem sendo feito no âmbito da economia, colocando isso junto a... eu acho que é a Fernandes. Tem uma dessas aí que é uma repórter especial do Estadão de Economia. O texto dela não é tão ruim. É uma senhora que tem um cabelo assim meio laranjado, loura, meio laranjado. Ela é relativamente crítica ao PT. Ela também vai estar na bancada do Roda Viva. Somado a isso, o Campos Neto, que não é um boca aberta, ele sabe do que ele está falando, ele sabe da área dele, eu acho que ele tem um conhecimento técnico mínimo. Eu acho que o governo vai arder na segunda-feira. E vão se arrepender das críticas que estão fazendo. Esperar para ver. Só para colocar aqui um adendo, a gente fala da questão agora do Biden, lá nos Estados Unidos. Lula quer levar Dilma à China como presidente do Banco do BRICS. Mais uma vez, Lula parece não respeitar os seus coleguinhas e brasileiros que estão em determinadas posições. O Banco do BRICS tem à frente o Marco Troiju. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele foi indicado por Bolsonaro. Ele foi eleito para o cargo em maio de 2020, por um mandato de 5 anos, que iria até
2025. Obviamente o PT não aceita. E sabe por quê? A permanência do Trojo indicado por Bolsonaro é considerada insustentável. Entre outras críticas, ele chegou a chamar Lula de presidiário quando era comentarista de Jovem Pan em 2018. Tem um governo mais autoritário do que esse? Em 2018 falou que era presidiário. Não. Tem que derrubar. Tem que derrubar e colocar Dilma. Oh, Jesus. Dilma comandando um banco. Tem como dar certo. Vai falir o banco. Mas vamos falar da agenda internacional. O Dilma chegou lá. Biden busca relação forte para recuperar a influência no hemisfério, disse Jan Bremer, que é da Eurasia Group, né? Uma dessas empresas aí de consultoria política. Vou falar para vocês sobre essa história aí da esquerda de emplacar uma ordem multipolar. Não vai rolar. Não vai rolar. O Lula é submisso. Submisso vai bater continência porque o Biden mandar. Biden certamente quer um relacionamento forte com o Brasil, especialmente depois da Cúpula das Américas do ano passado. Por quê? O evento foi esvaziado. O evento multilateral. Um mundo unipolar é um mundo que tem organismos multilaterais fortes, ou seja, um grupo manda e todo mundo obedece, tipo a ONU da vida. E deixou claro o declínio da influência americana no hemisfério, ou seja, ele vai querer voltar a mandar muito mais. Que com Bolsonaro não estava rolando. Com Bolsonaro não estava rolando. Aí para quem acha, a turma da esquerda que fica arrotando lá no Twitter, que o Lula multipolar vai colar com o BRICS e vai acontecer. Não há inclinação real para Clube da Paz proposto por Lula, diz embaixador dos Estados Unidos. Diplomata que atua no Brasil afirma que a relação dos dois países pode ser mais ativa, né? Mas não vai rolar, irmão. Não vai rolar. Não vem com a história de montar grupo. Tu não senta na mesa. Tu é pichote, sabe? Tu é boca de leite. Senta lá, fica quieto. Tu não vai sentar na mesa dos adultos. A gente manda, vocês obedecem. A gente manda e vocês obedecem. Aí a turma da esquerda que apostava que o Lula é seu cara da ordem multipolar, isso, BRICS expandido, que agora vai trazer o Irã. Brasil veta navios de guerra do Irã no Rio para evitar provocação dos Estados Unidos. Isso porque a porta-voz do PT, a Mônica Bergamo, tinha comentado esses dias que o Irã quer comprar 40 aviões da Embraer no governo Dilma. Lula se reúne hoje com Biden em viagem estratégica para o Planalto. Sabe o que vai fazer lá? É entregar o Brasil para o imperialismo americano, gente. Um dos prováveis anúncios da viagem é a adesão dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia. O dinheiro americano vai entrar. E esse dinheiro tem carimbo. E tem destino. Não tá, esse dinheiro é aquele tipo de dinheiro assim, cara, não pegue. Não pegue, que você não vai fazer o que você quer com ele. Marina se encontrará com o enviado especial para o clima, o John Kerry, no Salão Oval da Casa Branca com o Bidê Lula. Olha o foco que essa turma tá dando. A Agenda Verde é o maior pilar de controle que o Ocidente vem desenvolvendo nos últimos anos. E se não tinha como ficar pior? Olha que matéria sensacional. Presidente da BlackRock, o grupo que mais promove a agenda ESG no mundo, está doido para se encontrar com Lula. Aí a matéria... Quem vai escrever essa matéria? O Vitor Ajar e o Felipe Erich. Aí disse que o cara da BlackRock, né? Ele já fez chegar na equipe do Lula, que gostaria de se encontrar, bater um papo lá para ver o que é a BlackRock, pode investir aqui no Brasil. Segundo o governo, a agenda do Lula ainda está em definição, não foi divulgada. Quem sabe tem um tempinho, né? Pra se encontrar com Larry Fink. A relação entre o fundo, a relação entre a BlackRock e o governo de Bolsonaro era de tensão. Quem poderia imaginar que Bolsonaro não ia ceder para a turma globalista? Em meados de 2021, a BlackRock pediu condições especiais para investir em papéis de empresas públicas como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Irritado, na época o Paulo Guedes afirmou a um executivo do fundo que ele não os receberia mais e sugeriu que eles fizessem seus aportes nas estatais respeitando os ditames a preço do mercado. Mandou catar coquinho. Depois, como mostrou o radar econômico, um executivo da empresa afirmou em uma conversa privada que a BlackRock não investiria mais no país
durante a gestão de Bolsonaro, estávamos livres dos globalistas, desse dinheiro que acho que só faz atrapalhar. E agora vai voltar. Quer encontrar com Lula? Tá doido pra encontrar? Meu Deus! Será que vai vender alguma estatal estratégica? Enquanto finge lutar pra reestatizar empresas? Enquanto finge que tem um discurso de desenvolvimento da indústria nacional? Ele tá diante do governo mais entreguista da história. Crise dos Yanomami chega ao Parlamento Europeu. Chega como? Como é que chega isso? Isso não é aleatório. Tem alguma ponte. Tem alguma ponte pra fazer isso daqui. Imperialismo americano. Tarcísio Mota, deputado federal do PSOL, viajou a Bruxelas a convite do Legislativo da União Europeia. Escolheram ele a dedo, né? Foi sorteio. Fez um bingo. Vamos fazer aqui um bingo. Aí sorteou o cara do PSOL. Óbvio que não. Tem dedo de ONG aqui no meio. Além de discursar sobre a crise, ele vai associá-la ao governo de Bolsonaro, mencionar ações da gestão passada para incentivar o garimpo ilegal e desmontar políticas ambientais e de atendimento à saúde indígena, e pregará que é preciso reconhecer internacionalmente que a gestão bolsonarista teria praticado o genocídio contra esse e outros povos nativos. Embaixador da União Europeia no Brasil critica Lula por postura com Venezuela, Cuba e Nicarágua. Ele compartilhou uma matéria da Folha de São Paulo, que apontava, né, que faltava crítica do Lula aos regimes da Venezuela, Cuba e Nicarágua. O colunista afirma, na matéria que o embaixador compartilhou, que o presidente desperdiçou a oportunidade de levantar a voz por eleições livres na Venezuela, uma abertura política em Cuba e o fim da selvagem repressão do regime de Ortega na Nicarágua. Ibanez postou o artigo nas redes sociais e destacou o verso: "O tempo passou na janela e só Carolina não viu", de Chico Buarque, citado no artigo de Demétrio Magnoli. Aí depois, né, a turma do PT entrou em campo, meteu o dedo na cara e fez o embaixador pedir desculpa. Embaixador da União Europeia no Brasil se desculpa sobre crítica a Lula. Não corresponde à realidade. Me perdoa. Fiz sem querer. E se você quer entender mais sobre a agenda internacional do Lula, né, os planos sobre sua política externa, a Fundação FHC vai fazer um seminário. Olha que interessante. Vai participar o Celso Laffer, a Isabela Teixeira, que estava na equipe de transição, está no conselho do BNDES, Laura Trasberg, Universidade de Oxford, Instituto de Igarapé, nome muito difícil. Sei que ela também hoje em dia trabalha para o Open Society, né? Tinha algum vínculo, não sei se está trabalhando mais. E a mediação será do diretor da fundação, Sérgio Fausto. Aqui estão os links, as matérias do vídeo de hoje. Ele comenta sobre o Congresso amanhã, tem mais algumas brigas interessantes, mas acho que tá mais do que claro, pessoal. A crise começou. A crise já começou, isso é inevitável. Se é uma crise gigantesca, se não é, se o governo vai cair agora, não vai, a crise já começou. Se sai uma CPI na Câmara, que tem uma corrupção mínima, decente, com a maioria, que pelo menos em algum momento coloca alguns requerimentos interessantes, Ih, rapaz. E vamos ver aí, né? Eu tô doido pra ver quando sair o CAGED de janeiro. Saber quantos empregos foram criados ou perdidos no mês de janeiro. Se vir com saldo negativo, vai ser o segundo mês consecutivo, vai ser complicado. E é isso. Hoje é sexta-feira, hoje tem Quinto Elemento. É o primeiro link que tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, né? Como eu sempre digo, peço também do canal, tem um botão de valeu. Tem o Patreon aqui na descrição. Mas acima de tudo, lembre de compartilhar esse vídeo, né? O dedo não vai cair. Aquela compartilhada, manda aí pra todo mundo. E com fé em Deus, eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!